Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Isso mesmo, né? A última sexta-feira do mês de fevereiro. Isso mesmo, dia 28. O que Deus uniu, o homem não separa. É o tema de hoje, né? É os casais que Deus uniu, o homem não separa. Isso mesmo. Não deixe de participar da Santa Missa aí na comunidade, né? Aqui em Colatina, na sexta-feira, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Toda sexta-feira é dedicada ao Sagrado Coração. Missa aqui na Catedral, meio-dia, e às 19 horas, né, na Catedral. No final do programa nós vamos rezar a oração de Nossa Senhora do Equilíbrio, né? Conhece? Marcos 10, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, os ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, vamos grifar aqui, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ao tema de hoje, né, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus, porém, respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério com a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A respeito do divórcio, Moisés vos ordenou, né? Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio, despedida. Mas por quê? Por causa da dureza do coração das pessoas em que Moisés fez isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui Jesus diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Você pode estar até hoje morando com outra pessoa. Se você casou lá na igreja, diante do altar do Senhor, e se não teve nulidade, né? Não é cancelar o casamento, mas sim ter a nulidade, vai ver se realmente existiu o sacramento, né? De repente você pode procurar a igreja e dizer, né, eu gostaria de pedir a nulidade para rever se realmente houve um sacramento na igreja, né? Eu estou hoje morando com uma outra pessoa e eu não posso comungar, né? Então você procura a igreja, procura, no caso, a catedral, né? Ou se você é de outra comunidade, procura aí a sua paróquia, eles vão te orientar, o padre, o secretário, a secretária que faz aí os trabalhos aí. Mas aqui diz o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí? O que Deus uniu, o homem separa? O que você acha? Responde aqui embaixo. O que Deus uniu, o homem não separa? Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira.
O problema, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente acha hoje que tudo é discriminação, mas é a palavra de Jesus que diz: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, ou vice-versa, né? Quem se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério contra o primeiro. Assim também para a mulher isso aqui, né? E se a mulher divorciar do seu marido e casar com outro, continua, né? Comete adultério. Você não pode comungar, você não pode receber os sacramentos. Então, a orientação seria o seguinte: você procurar a igreja, procurar aí a pessoa do padre. Se você não tiver acesso à catedral, você mora em uma outra cidade, procura. Eu quero rever aqui, eu quero entrar, pedir a nulidade, se realmente teve o sacramento, né? Porque tem casos e casos em que não houve o sacramento. Vamos dar um exemplo. A pessoa foi obrigada a casar com o outro. O marido, o pai, falou assim: se você não casar com a minha filha, eu te mato. Tem que rever isso, entendeu? Então, o Evangelho de hoje nos fala sobre a sacralidade do matrimônio e nos aponta que só o amor alicerçado em Deus resiste o tempo e a circunstância da vida. Somente isso. O assunto que Jesus aborda com os discípulos é muito atual e importante para cada um de nós. A verdadeira aliança selada no matrimônio se realiza no corpo e no espírito. E uma coisa não pode estar dissociada da outra. O que Deus uniu, o homem não separa. Apesar de já terem uma opinião formada sobre a questão do divórcio, os fariseus queriam mesmo era tentar Jesus, colocar Jesus em contradição. E bem sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que tentar é uma prerrogativa apropriada do próprio demônio e não de Deus. A tentação não vem de Deus. Amém? Podemos ser tentados. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Eles questionaram o nosso Senhor Jesus Cristo sobre o divórcio, procurando motivos para acusá-lo de heresia, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? Aqui eles queriam acusar Jesus de heresia. Se Jesus dissesse que não deveria divorciar da mulher, seria acusado de ser contra a lei de Moisés. Se aprovasse o divórcio, estaria contra as mulheres, uma vez que só os homens podiam pedir o divórcio. Sob todos os aspectos, a situação era demoníaca. Seja a cilada, seja o próprio divórcio. O que eu digo sempre aos casais que moram juntos, né, que não têm o sacramento, não deixe de participar da Santa Igreja. Não pode comungar, não pode receber a Eucaristia, né, não pode confessar, mas você pode participar. Você pode fazer uma confissão espiritual. No momento em que as pessoas estão entrando na fila da comunhão, você se ajoelha e faz essa comunhão espiritual, né? Então Jesus não caiu na armadilha dos fariseus e respondeu a pergunta com outra pergunta. Acho interessante, Jesus é isso. Ele responde uma pergunta com outra pergunta, né? E aqui ele diz assim: por causa da dureza do coração, né? Por causa de dureza do coração que Moisés fez isso. Então Jesus nos leva a viver um nível de liberdade que não infringe nenhuma lei, mas também não se reduz a nenhuma delas. Deus, ele instituiu o sacramento do matrimônio. Deus instituiu o casamento e não o divórcio.
Quero aqui riscar aqui com a canetinha azul. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento foi instituído por Deus e o divórcio pelos homens. O divórcio é fruto, disse Jesus, da dureza do coração humano. É o Evangelho que está falando, meu irmão, minha irmã. Então o divórcio é fruto da dureza do coração humano, do pecado, de muitas questões que precisam ser esclarecidas à luz da verdade de Cristo. De fato, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem ou já viveram o drama da separação, de um casamento difícil, de um sofrimento que abre até mesmo feridas, né? Mas é preciso reforçar esta verdade. O casamento é sagrado. Amém? Indissolúvel. Um compromisso para toda a vida. O esposo e a esposa foram feitos para ser instrumento de Deus um ao outro. Por isso, o casamento exige um preparo, uma maturidade espiritual, a fim de que o homem e a mulher vivam conscientemente os deveres e obrigações desse sacramento divino. Portanto, hoje, mais do que nunca, precisamos lutar contra a visão descartável que o mundo prega sobre o casamento. Eu trabalhei muito tempo em loja de confecções. Para falar a verdade, eu trabalhei mais de 30 anos em loja de confecção. Na loja tinha uma venda chamada adicional, né? As pessoas aí que são clientes, que trabalharam em loja, sabem o que é uma venda, tem uma boutique, né? Tem uma confecções, sabe o que é uma venda adicional. A venda adicional é o seguinte, a pessoa leva o produto, a camisa para casa, né? E se der, ele fica. Se não der, ele devolve. Assim são os casamentos hoje. A pessoa já casa pensando em separar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje mais do que nunca, precisamos lutar contra a visão descartável que o mundo prega do casamento. O que o Evangelho nos propõe não é uma utopia. O amor, quando baseado em sustentado em Deus, sobrevive a qualquer tribulação. Qualquer tribulação. Que Deus abençoe a sua família, né? Medite mesmo novamente, ouve novamente essa pregação. Não estou aqui discriminando ninguém, é a palavra de Deus. O Evangelho de hoje, que medita em toda a igreja, lá no Japão, está meditando essa palavra. Marcos 10, de 1 a 12. Lá na Itália, Marcos 10, de 1 a 12. Lá em Jerusalém, na Igreja Católica, Marcos 10, de 1 a 12. Qualquer lugar do mundo, nessa sexta-feira, nesse dia 28, está meditando esse Evangelho. Está falando sobre isso que Jesus falou. O que Deus uniu, o homem não separa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.